Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Pode Não, Deve. Eu sou Vinícius Lúcio, diretor da agência Incandescente. Ao meu lado, Sidney Flores. Vamos lá. Mais uma aula. É isso aí. E essa vai ser uma aula para mim mesmo, porque num bate-papo que nós fizemos prévio aqui, cara, ela começou a falar de umas nomenclaturas novas da internet que eu me senti no meio de uma piscina, você entendeu? Sem boia, né? E que não dá pé para mim, você entendeu? Eu falei, vou me afogar aqui. Esse é um grande desafio que o empresário, podemos dizer assim, o empresário mais tradicional, provavelmente ele passa por esse desafio. Ainda bem que você não falou empresário velho, né? Não. Mais tradicional. Entendi. Ele passa por esse desafio de entender como que é o atual mercado digital, de venda através das redes sociais. Posicionamento de marca, né? Posicionamento de marca pessoal. É isso aí. Vai ser um papo interessante, hein? Vai ser. Sensacional. Vamos lá. Antes de mais nada, já que a gente está falando sobre isso, vamos falar muito sobre isso. Caso você ainda não nos siga nas redes sociais, tem o nosso canal no YouTube, tem o Spotify, tem nossa conta no Instagram, tem o TikTok, estamos lá. Muito conteúdo bacana para você ver os cortes, os programas na íntegra. E a gente espera suas interações, seus comentários, seus compartilhamentos. Vamos nessa? Vamos lá. E só para relembrar, estamos passando de 50 programas gravados já, né? É, cara, sensacional. Muita gente bacana. Muita história. É isso aí. Quem sabe não gera um livro um dia, né? Pô, com certeza. Tô lançando no ar aqui, hein? Tivemos um episódio recentemente que falaram sobre isso, né? É Tanto isso aí. Conhecimento adquirido, se a gente não deixar esse legado, e o livro é uma forma de deixar esse legado. É isso aí, se tornar eterno. Vamos se tornar eternos. Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma viagem muito bacana, desde a história dessa nossa convidada, que começou ali como animadora de festa, chegando a ser aqui uma empresária. E a pergunta que eu quero fazer para a Kathleen, sobre o jovem empreendedor, a gente pode ou não pode falar? Deve. Kathleen, obrigado por ter topado, vir aqui fazer esse bate-papo para a gente, conversar, né, sobre o empreendedorismo, esse modelo digital, né, que os influenciadores, os creators têm sido fantásticos, assim como influenciadores, mas direcionando o mercado consumidor, né? Mas a gente vai falar bastante da sua história, desde como você começou até onde você está hoje, né? Sim. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Cara, eu que agradeço, né? Eu gostei muito, né? Quando falou assim, vamos falar sobre empreendedorismo. Eu falei, não vamos não, né? Devemos falar sobre isso. Eu acho que hoje eu quero te inspirar, né? Para quem não é empreendedor ainda, eu vim inspirar pessoas a empreender, porque como a gente tinha começado ali no início da conversa, né? Hoje só fica desempregado quem quer, porque o digital tá vindo forte, muito forte aí. Tivemos uma época onde você ser entregador, fazer o serviço de Uber, era uma válvula para você poder trabalhar, empreender. E hoje a gente tem esse universo digital como um universo para você poder justamente empreender e escalar. E você sabe que essa vai ser até a primeira pergunta que eu vou te fazer, Kathleen. Porque é o seguinte, a gente vê aí pessoas, até muitos famosos, migrando da televisão aberta e se tornando influencer, né? É muito comum. Mas aí eles estão muito pendurados a grandes marcas. Tá lá falando de marcas de biscoitos famosos, marcas de batom famosos, cosméticos famosos e assim por diante. Mas você percebe também que o pequenininho, a empresa menor, ela também quer estar nesse... Porque assim como o sonho dela um dia foi estar lá na Globo, no SBT, na Record, numa propaganda da novela das 8, hoje ele quer estar no TikTok também. Sim. Ele quer estar lá no Instagram, quer estar no YouTube e demais redes sociais que os jovens consomem por lá. Olhando lá atrás, no seu início de carreira, você até comentou conosco aqui nos bastidores, começou fazendo Doutor Alegria, né? Antes da pandemia, um período assim. Por favor, me conte um pouco disso aí, até se tornar influencer. E quem, sem lógico, não falando diretamente das marcas, mas como você caiu nesse mercado, né? De influenciar pessoas?
Vamos lá, eu gostei de saber que vocês têm TikTok, né? Eu adorei, sou fã. E eu acho que quanto mais vocês continuarem, né? Um dos meus maiores erros no início, assim, né? Da carreira de influencer, muitos anos atrás, foi não ter ido para outras plataformas. Então, quando vocês falaram assim que estão em todas as plataformas, isso encheu meu coração. Yes, eles estão no caminho. Então, eu errei muito. Na época, eu viralizei numa plataforma que hoje não existe mais, que era de dublagens. E aí, eu acabei deixando passar e seguir a vida, né? E aí, eu entrei para o mercado de trabalho, fui menor aprendiz, trabalhei com telemarketing, trabalhei muitos anos em shopping. Eu acho que... Eu até brinco, né? Não, a menina não tem passou 30 em anos shopping, e trabalhou cara. muitos anos em shopping. Muitos anos. Uma vida dedicada dedicada ao varejo. exatamente. Sim, eu trabalhei 8 anos em shopping. Eu acho assim, né, que é uma quantidade de muito 8 anos tempo é para bastante, quem é gosta de bastante. ver o sol brilhar. Que ali você não vê, né? Não vê. Eu até brinco, falo que se você trabalha em shopping, a primeira oportunidade saia. Vá abrir teu negócio, né? Porque eu falo que aqui o mundo é muito mais bonito aqui fora, né? Eu comecei como doutora da alegria, então eu amava, assim, ia para o hospital, asilo, fazia abraços grátis na rua, amava, assim, sempre fiz com muito amor. Como é que é abraço grátis? Esses dias parou um rapaz, Mas, me parou, cara, um olha, cara falou assim, isso é eu posso te dar um fantástico. abraço? Quanto não. você cobra? Não, mas eu falei assim, mas eu tenho que pagar? Eu falei, não, só quero te dar um abraço. Tá bom. Mas você sabe que esse abraço grátis, eu já vi assim matérias, conteúdos das pessoas que ficam ali em grandes centros, né? Pô, o cara tá lá na Paulista, falou, pô, deixa eu só te dar um abraço. E a pessoa que está sendo abraçada chorar Sim, sim. por conta falta desse sentimento genuíno, verdadeiro, de, cara, receber só um abraço, velho. Então, tipo, isso é muito legal. Sim, porque o abraço grátis, pra você entender, né? Eu ia pra trânsito, parava com a placa escrito abraço grátis. Porque que acontece? A gente sempre compartilha o que você tem de melhor. No caso, eu sempre tive muita bondade, muita alegria. Essa pessoa risonha que vocês veem, eu queria, tipo assim, espalhar isso pra todos. E aí, eu falei, não, eu vou começar a montar esse projeto com uma galerinha, né? Eu comecei a fazer... Quando não tinha hospital, a gente ia pro abraço grátis. Então, realmente, aquilo que você falou, a gente abraçava, as pessoas choravam. Quantas pessoas não têm um abraço? Por mais que... Às vezes, a gente já pegou muita gente que tinha acabado de ser demitido, muita gente que tinha acabado de receber uma notícia não legal. Então, assim, a doutora da alegria, né, no caso, os doutores da alegria, veio para te salvar, né? Isso é até mesmo cientificamente comprovado. Que quando a gente vai no hospital visitar alguma criança ou visitar alguém que está enfermo, a partir do momento que você vai ali e faz uma palhaçada, coisa palhaçada mesmo, assim, a gente subia num banquinho e falava assim, 20 da alta, sobe em cima do banquinho e fala, tá de alta. Então, assim, uma coisinha bobinha, que eles davam muita risada. E a partir do momento que aquela pessoa ela dava risada, ela liberava... Ai, eu esqueci agora. Endorfina. A endorfina, ela faz com que o corpo relaxa e a medicação que a pessoa está tomando ali flui mais rápido e ela se recupera muito mais rápido. Então, isso é comprovado, né? Então, o nosso trabalho era essencial e foi, assim, muito gostoso, uma fase muito boa. A gente entregava o melhor. Então, é aquilo que eu disse, né? A gente... Tipo assim, eu tava cheia de alegria, todo mundo precisa ser feliz, né? Assim, vou espalhar alegria por aí. E aí eu fiz, só que daí veio a pandemia, né? Então já era rígido para entrar no hospital, você tem que passar por uma triagem, não pode tocar no enfermo, tem muitas coisinhas, muitas regras assim. Então quando veio a pandemia, esse projeto assim, travou de vez. E as pessoas na pandemia buscavam refúgio em hotéis fazenda. E como eu tinha a necessidade de espalhar a alegria, né? Eu falei, bom, eu vou procurar alguma coisa para fazer. Tinha sido mandada embora do shopping por conta também do avanço da pandemia. E aí eu comecei a oferecer meu trabalho em hotel fazenda. Falar assim, olha, eu não sou recreadora infantil, mas eu sou animadora animadora de hospital, né? Eu faço doutor da alegria. Vamos fazer um negócio aqui, eu tenho certeza que eu tenho muito a agregar. Eu falo, eu tenho muita alegria para espalhar. E aí eu comecei como recreadora infantil na pandemia dentro do Hotel Fazenda. E aí a gente ficava lá, né, das 7 da manhã às 10 da noite, o dia inteiro com o hóspede. E eu comecei a ter muita procura por fora. Então,
Então, sendo bem aberta com vocês, assim, a minha diária era R$50. Então, era 7 da manhã às 10 da noite. Pra mim, eu estava ganhando dinheiro fazendo algo que eu gosto. Eu falei, opa, peraí. É pra quem dava abraço de graça, né? Abraço era de graça, R$50 o dia. Eu vou ser paga pra animar o hotel, pra dançar na piscina, comer bem. Falei assim, não, eu adorava, assim. E aí eu comecei, só que... Nessa época você não era casada, não tinha filho? Já era era casada. Mas não tinha filhos? Tenho sim, tinha meu filho. Na época você já tinha, já? Já. Tá bom. Então, quer dizer, horas dificuldades lógico, de tudo isso, né? A pandemia, ela veio bem forte, assim, né? Porque na época, os dois perderam o emprego, né? Eu e meu esposo. Aí, meu esposo, ele foi pra área, né? De ser motoboy, que também era uma situação de muito risco, que ele se expõe à pandemia, assim, né? Ele pegou o Covid 2 vezes. Caramba. E aí, eu ia pro hotel... Aí, no hotel, eu também buscava um certo refúgio, assim, né? Porque como eu sempre era uma pessoa que tava com pessoas, então, pra mim, se isolar, assim, por conta da pandemia, eu não aguentava. Eu falava, eu precisava ver alguma coisa. E aí, eu levava meu filho também no hotel. Então, era uma coisa que eu conseguia fugir da pandemia e levar meu filho ainda. E meu filho ainda brincava, se divertia ali. E aí, eu comecei a receber proposta por fora. Então, assim, eu cobrava R$50 o dia. E um dia, um cliente chegou e falou assim, quanto você cobra pra fazer a animação da festa da minha filha? Aí eu falei, se eu ganho 50, será que se eu cobrar 100 é muito? Aí eu fiquei, não sabia. Falei assim, olha, R$100. Aí a pessoa falou, não, fechou. Vai tal dia, tal horário. E eu lembro que por não saber muito do mercado, assim, eu falei, eu vou. E eu achei o máximo R$100. Então eu fui lá, fiz pintura, fiz balão, fiz brincadeira por 4 horas, sabe? Coisa que eu fiquei o dia inteiro na casa do cliente animando a festa. E no final ele me deu, tipo, 150. Eu falei, opa, calma aí, como funciona? E aí eu comecei a entender mais, eu comecei a oferecer o meu serviço como animadora. Então, o hóspede ia lá, gostava de mim, eu já... Opa, pega meu contato, pega meu Instagram. E aí, eu comecei a fazer muitas festas, até que chegou um momento, assim, que antigamente se chamava Tia Panda, porque eu era doutora Panda, né? No hospital doutora Panda. Então, era Tia Panda e Cia. Mas, tipo, não tinha Cia. A Cia era meu esposo. A companhia. Era Tia Panda e Cia. Então, tipo, era eu e meu esposo. E o meu esposo, ele é um cara todo centrado. Ele é o cara dos negócios, é o cara do network. E aí, ele tinha que, tipo, pular, correr. Eu falava, não, bora comigo, porque eu preciso que esse negócio dê certo, né? E aí, era Tia Panda e o Onante, né? Tipo, Tia Panda e Cia. Meu esposo era minha Cia. Só que a gente se deu muito bem, porque na pandemia o brasileiro fez mais festa do que o comum. Porque a galera tava todo mundo de folga, né? Então todo mundo se reunia e aí chamava alguém para poder olhar as crianças. Teve muitos churrascos, assim, né, clandestinos, vamos dizer. E eu ia, pegava minha caixa de som com meu esposo, a gente ia lá, passava a tarde. E aí eu vi que eu conseguia ganhar muito dinheiro. Que na época, pra mim, era muito ainda, porque eu não sabia cobrar. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso, só que chegou um momento que eu comecei a ficar conhecida. Eu morava em Jacareí, cidade pequena, eu comecei a ficar muito conhecida no Vale do Paraíba. E aí eu comecei a receber muitas propostas, inclusive de administrar a equipe de hotel. E quando veio essa proposta para mim, né, foi de um hotel fazenda, bem grande, lá em Pinda. Falou assim, eu gostei do seu trabalho, né, no outro hotel fazenda, porque assim... Depois de funcionária, eu passei a ser prestadora de serviço para o hotel que eu era recreadora infantil. Eles chegaram a me contratar como empresa, não mais ganhando R$50. Né? Eu lembro que nessa vez eu cobrei, assim, 350, porque eu falei assim, isso aqui é para pagar por todo o tempo que eu fiquei aqui. Mas, mulher, você dava abraço de graça, começou a ganhar R$50 no dia, aí fui. Começou a cobrar R$100 para 4 horas, já estava cobrando 350. 350. E ainda falo para você que isso é pouco, tá? Tá bom, isso, não tenho dúvida depois disso. que eu aprendi ali o quanto dá para cobrar, e aí eu comecei a ir forte. Aí esse hotel me abriu assim, porque eu não tinha nem CNPJ, realmente eu trabalhava brincando, literalmente, né? E aí esse hotel pegou e falou assim, eu quero contratar a sua equipe. E a Cia era meu esposo, né? Então era eu e ele. Eu quero contratar a sua equipe, a gente vai pagar um valor fixo para você ter uma equipe aqui dentro do hotel. E ali eu entendi que não era a Tia Panda e Cia. Quando eu falava Tia Panda e Cia, era como se fosse eu e meus acompanhantes. Aí eu falei assim, não, eu preciso mudar isso urgente, né? Eu preciso tornar, tipo, mais pessoas e um grupo. E também viajar para Pinda, dava umas 2 horas da minha casa, era muito puxado. E aí eu falei assim, não, vamos organizar tudo. Aí eu abri o CNPJ, porque eles perguntaram, você tem CNPJ, né? Eu falei, tenho, mas eu nem tinha. Eu nem sabia, porque na época, para abrir CNPJ, você tinha que ir na prefeitura, e tava tudo fechado por conta de pandemia, muito burocrático tava ainda. E aí eu abri o CNPJ, e aí eu falei, não, agora é hora de montar a equipe. Então, eu tinha que cuidar das festas do final de semana, que tava tendo muitas, tinha que cuidar também da equipe do hotel. Daí eu falei assim, não, agora chegou o momento de eu treinar uma equipe.
E aí eu aluguei um cowork, na época eu não podia muito ir pra parque, essas coisas assim, eu aluguei um cowork, chamei todo mundo que tá sem trabalhar, falei, galera, agora vocês vão aprender a fazer recreação. Vocês são a CIA. Vocês vão ser a CIA. E aí eu ensinei tudo que eu pude, né? Eu falei assim, olha, é literalmente brincar, é olhar filho dos outros. Eu falava assim, olha, é brincar. O pai e a mãe quer se hospedar à vontade, não quer saber da criança, quer que a criança esteja bem e esteja comendo. Então o trabalho de vocês é aqui brincar o tempo todo. Então, estudei brincadeiras, levei brincadeiras e treinei uma equipe. E aí, eu falei, agora é hora de começar cada um ir para um lado. E aí, quando eu criei a equipe, o negócio fluiu mais ainda. Porque eu tinha um hotel, fazenda e festas rodando todo final de semana. E era cerca de 3 festas por dia. Então, era sexta, sábado e domingo. Caramba! Então, era muita festa. Então, eu estava numa festa, a equipe na outra, né? Então, eu tive que não ser mais a tia Panda em si. Eu me tornei a Panda Recreação. Porque eu já não estava indo mais na festa. De início, eu vendi muito a Panda, que no caso era eu. E aí as pessoas falavam, não, a Panda vai vir? Eu falava, não, mas tem uma pessoa que ela treinou que vai estar aí. E aí foi onde eu aprendi a montar a equipe. Aí eu decolei, assim, no Vale do Paraíba. Eu falei, cara, consegui. E aí a pandemia foi finalizando, né? Daí automaticamente as festas foi reduzindo, porque o pessoal não estava de folga, né? E na hora que eu estava no meu auge, assim, de ser bem conhecida, 3, 4 festas no final de semana, meu esposo recebeu uma proposta irrecusável para ir embora para Araçatuba. E lá em Araçatuba é interior, e eu teve que largar tudo, eu tive que largar o hotel. Não largar 100%, mas, tipo assim, tive que dar tchau para todo mundo e ir. E eu senti, assim, que a galera falou, nossa, ela era tão próxima, e agora como vai ser? Eu achei que não daria certo, mas parece que depois que eu fui para longe, eles se comportaram melhor, né? Porque sabia que eu não estava ali, então eles tinham que fazer tudo com excelência. Então, os recreadores ficaram, afiadíssimos, E assim. nessa época, você continuou à frente da empresa. Sim, aí eu não estava indo mais às festas, porque eu fui pra... mas você Era terceirizava. operacional, mas estava mas eu virei administrativo. eu virei um administrativo. E aí, vim me tornando administrativo, fui para Araçatuba, só que eu amo o que eu faço, né? A gente recebe porque tem que dar dinheiro. Mas eu ainda amo ser recreadora. E aí, eu fui para Araçatuba, como eu era minha pavão, né? Eu falava assim, eu sou boa, eu sou foda, tipo, eu me conheço. Só que quando eu cheguei em Araçatuba, meio que eu tomei um balde d'água, né? E, tipo, não é assim que aqui funciona. Aí eu encontrei meu maior desafio, que era ser uma empreendedora mulher. E aí, assim, foi meu maior desafio. E mudou isso daqui do Vale do Paraíba até... O que muda, né? No caso, a cidade, o que muda? É uma cidade que... Ela é conhecida como a cidade do boi gordo, né? É uma cidade... Ela é muito do agro. Ela é uma cidade muito de vendas de boi. Ela é muito... É uma cidade mais conservadora. Muito. E ela é uma cidade, assim, que os homens, eles se tratam, as mulheres também, eles se tratam por sobrenome. Então, seu Bittencourt, seu não sei o que lá. Eu era uma Silva, né? Então, tipo assim, os nomes... As pessoas chegam a criar sobrenomes bonitos pra, tipo, falar, eu sou da família de tal pessoa, né? E eles se tratam por sobrenome. E lá, a maior parte dos empreendedores são homens, né? Porque, querendo ou não, tem aquela questão de ser do agro, aquele serviço mais braçal. As mulheres não são... Agora tá melhorando, mas não são tão fortes quanto os homens lá. E quando eu cheguei falando, eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa, as pessoas, tipo, falam, quem é você? Qual é o seu sobrenome? Qual é o nome da sua empresa? Entende? E eu não tinha esse nome que eu consegui criar em Jacareí, no Vale do Paraíba, ser grande, eu não conseguia trazer pra lá. E aí eu senti muito essa diferença as empresas cobravam muito mais caro do que eu. Falei, não, vou subir o preço também. Às vezes estou cobrando muito barato, eles não estão fechando porque é barato. Subiu o preço. Desconfia, né? Desconfia. Eu falei, vou colocar o nível. Claro. Vou colocar ali. E mesmo assim, não fechava. Daí eu falei assim, não, então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que voltar a ser recreadora de hotel e ir pro jogo. E aí eu ofereci meu trabalho num parque aquático. Eu lembro que o parque aquático falou, mas eu não conheço seu trabalho, não tem como eu contratar a sua equipe, né? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, me chama para trabalhar, me paga uma diária baixíssima, assim, perto do que eu cobrava, porque eu quero que vocês conheçam meu trabalho. E aí eu falei, só que eu quero usar o microfone. Eu falei assim, eu vou fazer o reviravolso nesse parque aquático, eu vou botar todo mundo para dançar a dança da mãozinha. Se vocês gostarem do meu trabalho, vocês me contratam. E aí eu fiz isso, e eu não sou besta, eu fui lá, dança da mãozinha no final, sigam o Panda Recreação. Eu fiz meu marketing, depois eu entreguei cartãozinho horrores, ali eu fiz meu nome, e aí as pessoas que estavam no parque passaram, porque cartãozinho lá, eu entreguei 1000 cartões na cidade, não tive um retorno, mas quando eu pegava o microfone para falar do meu trabalho, muitas pessoas vinham atrás.
E aí as pessoas começaram a me procurar porque tinha me visto no parque. Só que novamente eu estava vendendo a Kathleen, não estava Deixa eu fazer uma vendendo. parada aqui. Olha que interessante. Não, é para pegar esse gancho seu, porque a gente está chegando lá. Microfone na mão, propaganda Sim. e público. Onde nós vamos parar? Internet. Não, exatamente. Né? Onde você fez tem o uma microfone forma na mão, você Exato. tem o público. Só que assim, você estava com o microfone na mão, tinha o público e fez a propaganda do seu produto. Sim. Era um espaço. Sim. Era um espaço. Então hoje quando você vai pro YouTube, vai pro TikTok, vai pro Facebook, Instagram. você concorda que é a mesma coisa? É um microfone, é um público que você vai fazer E propaganda. o seu espaço. E Agora vamos lá. é bom você citar sobre isso, porque eu até vou trazer isso daqui a pouco para frente do assunto, porque as pessoas, elas compram o que elas vê. Então, não adiantava eu falar que eu era boa, que eu era melhor, se eu não tinha uma mídia do meu trabalho legal, se eu não tinha... As pessoas não tinham visto o meu trabalho e o principal, as pessoas estavam falando do meu trabalho. Eu não tinha isso lá, eu era uma desconhecida na cidade, eu cheguei invadindo o espaço. E aí, só tinham empresas de recreação administradas por homens. Então, assim, quando eu cheguei, foi diferente, até para mães que estão sempre tratando ali anos e anos com empresa que quem tá à frente é o homem. Quando chega uma menina, assim, com a voz doce e fala, não, peraí, isso é golpe. DDD 12, né? Que lá é 18. É golpe. Aí eu consegui ganhar espaço, não foi tão forte. E aí eu fiquei, né, na parte da administrativo, porque eu já estava vendendo muito a Kathleen. E chegava... O que acontece? Araçatuba é muito quente. Para quem conhece, Araçatuba é uma cidade muito quente. Não, lá tem dois sol para cada pessoa, né? Cara, é um pra cada, na verdade, né? Porque lá é 35, 40 graus todo santo dia, né? Você passa embaixo da árvore de coco, o coco tá assim, ó. Porque é muito... É aquele de estourar ovo na rua, assim, pra fritar. Acontece, é real. Então, assim, eu tenho pressão baixa. Então, por mais que eu amava parque aquático, essas coisas assim, eu estava lá, mas daqui a pouco eu tava assim, tontinha, por conta que eu tava dançando, tava pulando. E eu até acho engraçado, porque o parque que eu trabalhei era de água termal. Então, assim, já é quente pra caramba. E a água ainda é quente. E a água era pegando uma fogo. sopa isso, né, meu? Você fala, ai, que delícia, trabalhei em parque aquático. Não, pera, mas a água era quentíssima. Então, assim, eu consegui pegar nome. Aí o parque aquático conversou comigo, só que o parque aquático já veio com uma outra conversa. Falou assim, não, eu não quero que você... só seja recreador, eu quero que você treine a equipe. Eu falei, opa, eu já vi ali, né? Eu já treinava minha equipe assim, de graça, né? Tipo, pra mim. Falei, não, eu treino a equipe. Aí eu comecei a treinar a equipe daquele parque aquático. E aquele bombou, foi muito bom. E aí, meu esposo, novamente, né? Que meu esposo, ele a cada 2 anos muda de cidade. Ou às vezes, quando a cidade é muito grande, igual São Paulo, ele fica mais tempo. Mas a cada 2 anos, ele se muda de cidade. E aí, eu recebi a proposta para ir pra São Paulo. Cara, São Paulo era meu sonho. Eu sou do interior, então fala, vai morar em São Paulo. Eu vivi pra ter esse momento. E aí eu vim pra São Paulo, agora um pouco mais esperta, né, com o mercado que foi difícil eu entrar por ser, né, feminina, essas questões assim. Vim pra São Paulo. E eu falei, agora eu já sei como funciona em Jacareí, já sei como funciona no interior. São Paulo, que é a terra dos negócios, eu vou fingir que eu já sei, eu já sou, e se a pessoa quiser fechar, fecha, se não quiser, já era. E aí eu vim pra São Paulo. E aí vai mudar o assunto, mas vai se encaixar, tá? São Paulo é outro clima, né? São Paulo é chuva de manhã, sol à tarde e de noite tá saindo sol. As 4 estações, um dia só. Você tá, tipo, e a cidade não para, né? E aí eu vim pra São Paulo e eu notei essa diferença, porque eu estava numa cidade muito quente. Quando eu vim pra cá, a minha boca começou a rachar muito. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso ir na farmácia. E eu vou comprar um negócio pra melhorar a boca, né? Tipo o quê? Um protetor labial? Um protetor labial. É isso aí? É um protetor labial. E aí me chamou a atenção o protetor labial, que ele era muito bonito. Ele era em formato de bolinha. Pode falar, Marcos? Pode falar. Eu sou muito grata. E eu vi lá, e ele chamava Beta, né? Inclusive por conta da geração Beta. E aí eu vi esse protetor, comprei por conta da estética. E eu vi que ele tinha um perfil ainda que estava crescendo. E eu falei, vou postar. E eu gravei um vídeo, porque eu queria muito contar como é São Paulo pro interior, né? Porque pra gente que vem do interior mesmo, São Paulo, é primeiro mundo. Nessa época, assim, nas redes sociais, você tinha quantos seguidores? Eu já era engajadinha, mas não tinha movimentação. Eu acho que eu tinha aqui uns 5, 6 mil. Por conta do Doutor da Alegria, Hóspede, essas coisas assim, né? E aí, eu só que não sabia usar o meu perfil pra fazer dinheiro, né? Tá. E aí, eu postei um vídeo bem... Nossa, eu olho o vídeo hoje e eu falo, meu Deus. Mas eu mantenho por testemunho, né?
E aí eu fiz um vídeo passando batom, contando que em São Paulo minha boca tava rachando muito. Aí eu soltei aquele lado blogueira. Soltei o vídeo e quando eu menos esperei, a Beta me mandou mensagem. Ela falou assim, amamos o vídeo que você fez, eu gostei. Eu gostaria de te enviar os lançamentos da marca para você estar divulgando no seu perfil. Aí eu, opa, e se eu fizer isso com outras marcas também? E aí... Foi começar a comprar marca e fazer vídeo de marca. E aí eu sempre falei que era meu sonho receber ter recebido em casa, né? E eu fiz, a ponto assim, uma vez eu aceitei um produto emagrecedor sem precisar emagrecer, mas eu queria ter aquela sensação de ter recebido, né? E aí eu recebi, no caso, a Beta em casa, né? Um batonzinho, não estou aqui com ele hoje, tá na bolsa ali, mas eu não solto, porque foi uma marca que viu o potencial e acreditou em mim. E aí eles começaram a me chamar para várias campanhas, então eu tive que o quê? Estudar o mercado. E em paralelo, né, a recreação, só os finais de semana rodando. E aí a recreação em São Paulo, eu só falo que eu só coloquei no Google, já consegui ter uma grande chamada, as pessoas procuram aqui, tem muita festa. Então, aí começou a dar super bem, super certo. E aí eu acabei desenvolvendo esse lado influencer, por conta de estar sempre postando ali e mostrando o rosto. E uma curiosidade que vocês vão até se impressionar é que eu não gostava de falar na internet. Eu tinha vergonha da minha voz, por conta de um bullying que eu sofri na infância. Então, eu sofria bullying por conta de ter a voz fina, eu odiava a minha voz e eu só fazia vídeo. Por isso que eu viralizei num canal dublando, porque eu não gostava da minha voz, porque as pessoas tinham preconceito, eram horrores assim comigo. E eu brincava. Mas isso era quando você era criança ou adolescente? Olha, desde sempre. Ah, é? Desde sempre. Hoje eu dou risada. Eu falo que depois dos 30, a voz engrossa. tô com 30, cara, né? Vamos ver ano que vem. Então, assim, foi questão de dor, né? Hoje a gente brinca, mas foi questão de dor. Mas, assim, foi meus 14 anos, foi dentro da igreja. Uhum. E foi uma coisa bem assim, tipo... Meu sonho era cantar. E aí uma pessoa me ofendeu. Falou, não, você não vai cantar, você tem voz de rato. Aí eu fiquei, tipo... Caramba. E, por exemplo, quando você estava na recreação, ou você estava ali fazendo a parte de animal, do hotel, tarará, aquela questão de trabalhar no microfone não te incomodava tanto. Não, sabe por quê? O que acontece? Eu sou religiosa, né? E pelo fato de eu ter a voz doce, a voz assim, mais infantil, atraía a criança. Eu não tinha esforço pra fazer. Pra você era então, pra mim era tranquilo, porque eu não tava ali pra surpreender os seguidores, pra surpreender clientes, tava pras crianças. Você ia pra rede social, aquilo você sentia como uma barreira. Me barrava muito, assim. Eu tive vergonha, muita vergonha, assim. Só que daquilo ali, né, eu comecei a necessitar aparecer na internet, porque as marcas começaram a me procurar e queria vídeo falado. Então, eu não fazia, eu só fazia vídeo dublado. Eu conseguia não ver a minha voz. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Não, eu preciso mostrar mais a minha cara. Isso sem saber do que eu vou falar agora, né? Eu comecei a tentar. Daí eu fiz a técnica do Close Friends, né? Que é você selecionar só as pessoas que você confia. E aí você posta só para aquelas pessoas e você fala, olha, eu estou perdendo a vergonha, fiquem comigo aqui, me falem, me pontuem, que eu preciso aparecer mais. E aí as pessoas elas sabem dessa dor e elas vão te motivar. Mesmo que esteja péssimo, você tá no close friends dela, eu confio em você. Isso, isso que eu ia falar, né? E aí elas criam um grupo seleto de pessoas. Pessoas que te põem pra cima. De confiança, digamos assim. Exato. Confiança, é uma técnica assim que eu falo pra quem tem vergonha da internet hoje, tem vergonha de falar, faz um close friends e coloca as pessoas que você confia e fala isso. Eu tenho vergonha de falar, mas eu confio em vocês. Aquela pessoa, ela vai se sentir... Olha, é uma boa dica essa, boa dica mesmo. Essa pessoa, ela vai se sentir importante, porque ela tá no close friends, num local privado, né? Que é só você e ela. E ela vai sempre te falar bem, porque ninguém vai te julgar. Tipo, ela pode... Amiga, tá muito bom o seu vídeo. Mas eu falaria menos isso, eu focaria mais nisso. Então, eu comecei a trabalhar isso, aparecendo no Close Friends. E aí, depois vem a outra técnica de aparecer na internet, né? Que é não assistir o Stories antes de postar. Tá? Não assiste. Você vai falar, não, nossa, eu falei errado. Não assista o Stories antes de postar. Grava sem áudio e tchau. Você vai editar, escrever algo em cima, baixa o som, escreve e posta. Não vê, só vai. Quanto mais natural, melhor. E aí eu comecei a usar essas técnicas que eu fui aprendendo na marra ali e apareci na internet. Quando eu menos me vi, tipo, eu já tava se tornando praticamente uma palestrante, né? E eu perdi esse medo de falar na internet indo pra internet, porque chegou um momento que ou eu vou pra internet ou eu não vou continuar fechando com essas marcas, porque as marcas, elas querem as pessoas aparecendo, falando. E, de novo, é o microfone, o público e o produto, não é? Exato. E aparecer. Eu acho que é o mais importante. E aí eu dei as caras na internet, comecei a ser vista. E aí eu estava ali, mas ainda não estava me trazendo
tanta o dinheiro que eu queria ganhar com a internet, né? Porque a internet tem que se manter nela. E aí eu ganhava uma vez ou outra, às vezes fechava esse mês com a marca, às vezes eram umas campanhas específicas. E em paralelo, continuava na recreação. E aí veio agora, recente, né? Veio o mês de junho, veio o frio. E o frio, é pra você entender porque eu tô falando do frio, né? O frio veio forte, eu comecei a sentir muita dor. Umas dores muito fortes. E foi nas costas, assim, essa dor começou a descer pra perna. E eu já não tava conseguindo ir pra festas por conta dessa dor. Eu fiquei um mês de cama. E eu busquei ajuda, fui no médico pra ver o que estava acontecendo e eu descobri que eu estava com início de hérnia. Porque, em total, assim, eu já trabalho com recreação faz 10 anos. Então, são 10 anos da minha vida pulando, dançando, correndo, pegando criança no colo. Eu ia falar, levantando criança pra lá e pra cá, Ah, eles né? pulam Demais, nas costas, cara? faz Sim. bolinho, né? Eles pulam nas costas, tia, e vem. Então, assim, eu não me cuidava quanto eu deveria, fazia academia do meu jeito, porque eu não, né, tipo, não gostava de personal me obrigando a fazer exercício, eu fazia do meu jeito. E aí eu descobri que eu estava com início de hérnia de disco. E aí o meu doutor falou, olha, dá uma sossegada aí, eu sei que você ama dançar, que você ama pular, mas nesse momento que tá inflamado, segura, porque senão a gente vai acabar desenvolvendo ali pra cirurgia e tal. E ele pediu pra eu dar mais, fala, para de pular, né? Eu tenho TDAH, eu sou extremamente agitada, hiperativa, eu falei, e agora? Não, essa coisa da imperativa a gente nem percebeu, Não, né? não. É Nossa, quase é? imperceptível, tá? Sério? Ainda Verdade. bem que ela deu uma reforçada agora. Olha, senão, né? é porque eu tô medicada. Senão eu já tava falando 10 assuntos aqui. Eu tô com minhas gavetinhas só abrindo pra falar. E aí eu tive essa dor na coluna e eu também vejo como um sinal da vida, né? Porque às vezes a vida te barra, fala, oh, calma, respira, agora é você. E eu precisei confiar 100% na minha equipe. Eu já estava aqui em São Paulo, já tinha montado uma equipe, porque aqui tem muita gente já com experiência. Então, eu pegava uma pessoa que nunca trabalhou com recreação e pegava uma pessoa que já fazia anos que trabalha com recreação e botava os dois juntos. Falava, aprende com ele, aprende com ela. E a galera, desenvolvia. E aí eu comecei a perceber que eu não estando na recreação, a galera é melhor do que eu. Então eu falei, cara, eu ter deixado eles à vontade, não ter ficado... Não que eu seja uma pessoa que fica em cima, mas deixado, olha assim, eu confio em você, entrega a melhor festa. Eles estão assim, coisa que a gente senta e fala, tia, me ensina essa brincadeira. Eu falo, ensino, mas você me ensina todos que você faz? Então eu falo, cara, eu tenho 2 tios assim, que começou comigo, né? Que é a Mavi e o Vini. Eles estão melhor do que eu. Eu falo, a gente vai pra festa, hoje algumas clientes do comecinho falam pra eu acompanhar a festa, né? Eu falo, não, eu vou, mas eu vou com eles, porque eu vou empurrar eles e saio de cena. E olha que frase bacana, né? É quando o empresário, né? Ou um líder também, né? Muitas vezes é uma liderança, fala assim, olha, hoje eu tenho uma equipe que já é melhor do que eu. Você sabe que eu gosto de uma frase, eu, Cícero, falamos muito dentro da TOTUS, da TSM, é que a gente quer ser o pior do nosso time. Então, quer dizer, Gostei. Né? A gente tem que ser o pior profissional, porque o resto tem que ser tudo melhor que você. Porque, lógico, muitas vezes você vai lá, que você começa um negócio sozinho, aí você vai lá, contrata uma pessoa, contrata 2, né? Sim. E essas, em alguns momentos, você é a referência para essas pessoas. Mas na hora que você começa a olhar para o seu time e falar assim, caramba, esse time está melhor do que eu. Esse time está me trazendo coisas novas. Significa que você atingiu o seu maior potencial, que é transferir conhecimento e que esse conhecimento não é o ponto final, é o ponto de partida do outro. Exato. É dali que eu começo. Né? Eu gosto até de citar isso. Realmente, você tem que ser a pior pessoa do seu time. E você me trouxe até uma coisa que eu até senti de falar. Eu vou falar até pra câmera, né? Você é empresário. Se você ficar doente hoje, quem vai ficar no seu lugar? É isso aí. Quem pode... se você é um mentor, se você é uma pessoa que está ali à frente, se você ficar doente hoje, quem vai fazer isso por você? Se você não treinar uma equipe ou um sucessor ali, uma pessoa que você vai confiar, e aí, como é que fica? Você tem que ter um plano B. Então, essa dor, assim, foi para me barrar e falar, você precisa cuidar da sua equipe. E aí, eu comecei a falar, galera, eu vi áudio chorando, porque você falar para uma pessoa que trabalhou 10 anos com animação de festas, que ela tem que sossegar e não ir para festas, foi forte. Eu falei, não, eu preciso me cuidar agora e depois eu volto. Só que daí, realmente, era a vida me mostrando outros lados. E aí, eu gostei de trabalhar assim. Aí, eu comecei a focar mais no administrativo, tive mais tempo de fazer marketing, essas coisas para mim mesma. E comecei a ter mais retorno com eles. Eu falei assim, não, já que tá fluindo tão bem, era coisa de eu estar em outro lugar e todo mundo em festa. E eu aqui, parada, só olhando se todo mundo chegou no horário. E aí, assim que acabou, né, ali o frio, eu recebi uma proposta para estudar numa escola de influencers. Então, é bem legal falar esse assunto. É um que legal pouquinho meio isso, que hein? vocês ficaram, tipo... Quer dizer, você recebeu a proposta para isso, Dá?
Então, Como que foi isso? Então. eu acredito muito em lei da atração, né? Claro. E quando a escola ainda estava se formando, ela parecia muito tráfego pago. Na época era a Cela que estava fazendo a propaganda, e eu sigo ela. E ela fez a propaganda daquela escola, ainda tava os bloquinhos sendo formado. Eu falei, eu vou estudar nessa escola. E eu falei, não sei como, mas eu vou estudar nessa escola. E eu escrevo no meu caderno, né? Tudo que eu quero. Meu esposo até brinca, fala que é um Death Note. Então, tudo que eu quero eu escrevo naquele caderno. E eu falei, eu quero estudar nessa escola. Eu marquei uma reunião com a escola e falei, olha, eu quero ser aluna. E aí, um valor altíssimo, assim, né? Pra mim, uma mensalidade muito alta. Fiz a reunião, falei que ia pensar. E eu não tinha de onde arrancar aquele dinheiro. Eu falei, não, nossa, é muita grana, né? Com recreação, por mais que eu ganhe legal, não dá pra pagar ali. E eu comecei a falar, não sei, mas em algum momento vai dar certo. E aí, lá atrás, né, inclusive na beta, eu conheci uma menina chamada Gabi. E foi uma atitude, assim, simples. Ela falou, tira uma foto minha. E eu tirei foto dela, a gente se seguiu e eu peguei o WhatsApp dela. E ela me enviou uma mensagem que estava indicando algumas pessoas para ser bolsista, se ela podia me indicar para aquela escola. Olha isso. Caramba. Aí, na hora que eu falei assim, eu falei, meu Deus, é para eu estar ali. E foi bem quando eu estava doente, porque quando eu recebi essa notícia, eu melhorei. Então, eu já estava, tipo, levantando a cama. Eu realmente fiquei um mês de cama. E aí, quando eu recebi aquela notícia, assim, eu curei. Tipo, eu falei, não, calma, eu preciso seguir. E aí, eu dei valor todos os dias. Foram 5 meses intensos de curso, assim. Aprendi muita coisa mesmo, assim. E aí, por que eu citei a Gabi, né? Porque hoje, tudo que você faz, ele tem para cada ação, uma reação. Então, tudo que você faz hoje vai reagir. Então, lá atrás, eu ajudei a Gabi a fazer uma foto, uma coisa... Talvez ela nem lembrasse do meu nome hoje. Sim. Mas aí, depois, em seguida, ela lembrou de mim no momento que eu estava ali, de um favor que eu fiz lá atrás para ela. E aí, eu acabei ganhando a bolsa nessa escola e aproveitei, assim, cada segundo da escola. Vamos falar um pouquinho, acho que, desse mercado que é realmente bem bacana. E aí você pode trazer um pouco, né, das suas atividades, da sua experiência, daquilo principalmente que você observa. Porque a gente tem, e esse é um lance bem legal de a gente conectar até lá no começo, acho que a primeira pergunta do Sidney para direcionar toda a conversa que a gente fez até aqui, que é o fato de grandes marcas irem atrás, muitas vezes, de celebridades. Ou de influências muito já... Para fazer aquele anúncio, para promover aquele produto. Quando você bate o olho nisso, você naturalmente fala propaganda. Né? Sim. Paola Oliveira falando de produto tal. Propaganda. Comercial. Não, você nem... Ponto. E aí começou a ser desenvolvido um nicho de mercado dos micro-influenciadores. Legal. E dos usuários daquilo, produzindo conteúdo autoral, falando daquilo. Deixa de ser, de certa forma, aquela grande celebridade falando daquela grande marca e passa a ser influenciadores de pequenos nichos, de uma quantidade menor de seguidores. E até é muito engraçada essa história, só para contextualizar, que uma vez o meu sócio Benício estava falando com o filho dele, falou, filhão, quem que você tá vendo aí no YouTube? Ah, fulano de tal. Cara lá com 1 milhão de seguidores. Passou um tempo. Quem que você tá vendo agora, filho? Ah, Beltrano. Falei, mas e o fulano de tal? Pai, pro fulano de tal, quando eu interagia com ele, Legal. não tinha troca. Esse daqui, ele responde meus comentários, ele menciona o meu nome. Então, o micro-influenciador é muito mais acessível pro público. Próximo, né? Então, se conecta. Então, ele vê muito mais valor naquela troca do que aquele inacessível que você é mais um seguidor entre milhões. Começou a criar um mercado de muito mais valor para esses influenciadores, obviamente o outro também, mas aqui se começou a se enxergar de outra forma. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vou entrar nesse assunto. Já compraram no Mercado Livre, Shopee? Mercado Livre, sim. Mercado Livre, sim. Shopee não, mas eu compro hoje muito, sabe? Na Shein. Não, Shein não. Mas você sabe onde que eu tô comprando muito? Que eu no começo não confiava? No Instagram. Caramba! Direto no Instagram. Porque assim, vem lá, por exemplo... Inclusive, muitos... que eu não sei nem quem que é o influencer. O cara tá falando de uma camiseta. Boa. Sim. Né? Uma camiseta X lá que eu gosto. Inclusive, eu uso uma camiseta preta que tem uma golinha um pouquinho mais alta. Oferecimento. Você podia até nos procurar para nos patrocinar, que a gente usa muito preto. Se mencionar, né? Quem sabe eles nos procuram. E aí, o que aconteceu? Um cara falou, não, porque essa camiseta feita de algodão egípcio, começou a fazer a propaganda tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu acho que eu vou comprar. Pumba. E vou falar assim, vou comprar uma, porque eu sempre compro no Mercado Livre e lá eu tenho o meu crédito garantido e tenho o meu dinheiro garantido caso eu não goste do produto, eu queira devolver. Super de confiança, já confiava, já comprava há 20 anos.
Ótimo, vou comprar a primeira vez. Cara, comprei, o produto chegou com segurança. Experimentei e falei, porra, gostei. E aí, hoje, eu tenho comprado muito no Instagram e eu sei que caminha pro TikTok é a mesma coisa, Sim. né? O TikTok tem a mesma pegada ali, né? Eu gostei já, porque você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Ah. Mas eu vou perguntar ela mesmo Faz assim. de novo, porque a Eu gente vou edita, perguntar nós ela mesmo. editamos. Eu vou cortar. Quando você vai comprar, né, em algum aplicativo, Shopee, Mercado Livre, você compra porque viu a foto. Eu até falo da Shein, né? Porque você viu aquela japonesa bonita lá, toda vestida, aqueles coreanos com a roupa, com a camiseta, ou você vê o comentário? Por onde você compra? Por conta da foto ou comentário? Vou fazer até duas menções. Sabe os comentários ali? A minha esposa sempre vai nos comentários. Legal. E vai ver as Avaliações. né? No Mercado Livre, eu sempre fui naquela linha o seguinte. Vou comprar, porque assim, se eu não gostar, não servir, não atender, eu devolvo e Você não tenho olha a de volta. questão da reputação ali? Eu olho. Legal. Não. Mercado Livre. Aham. Quando eu comecei a comprar pelo Instagram, eu falei, opa, então eu preciso de mais garantias. Legal. Porque como que até eu devolvo esse produto? Não tem um lugarzinho lá que fala, gerar Exato. etiqueta, devolver, vai no correio e posta lá. Aí eu comecei, vou fazer... não tem, né? Cara, são 53 anos de idade. Não, né? legal outro de perfil ver, do consumidor. É legal de ver, né? exatamente. E aí que eu comecei a fazer? Olhar comentários, olhar, por exemplo, ver vídeos. Pronto, né? você chegou aonde eu queria falar. Vamos lá. Comentário. Eu sou o comentário que você está procurando hoje num produto. Prazer comentário. Prazer comentário. Por que eu falei prazer comentário? Você falou de nano influencer, né? Então, antes do nano, caso vocês não saibam, fala agora. Tem o UGC. O UGC, traduzindo para você, não é nada mais que um usuário comum fazendo um feedback positivo sobre aquele produto. E você, que você falou, eu não tenho... às vezes eu quero falar com aquele influencer, eu não consigo. Mas se você vê alguém comum, com poucos seguidores postando, você fala, olha, chega mesmo? É bom esse produto? Então, assim, hoje as marcas, elas estão vendo... eu vou chutar alto, mas existe. Hoje uma publicidade com X influencer é 100 mil reais. Mas se pegar esses 100 mil e, de repente, pagar por vídeo de feedback positivo 200, 300 reais por UGC, que é mostrando o produto, mostrando todos os formatos dele, as empresas estão fazendo mais. É melhor ela investir em 50 UGCs, mostrando o feedback positivo, do que ela investir no influencer grande. Então, quando veio em massa, assim, para investir em nano, no caso o UGC, que o UGC acaba virando nano porque ele está postando vários produtos. Quando a marca viu que os clientes estavam comprando mais de pessoas comuns, eles passaram a investir mais. Então, veio muito forte agora o Creator Economy, né? Que é o comentário positivo que vende. Isso é válido para curso, tá? A pessoa, ela tem ali um infoproduto, mas ela não tem ainda as pessoas para falar do curso. Então, ela contrata pessoas para falar bem do curso, dá o curso para a pessoa. Obviamente, por ética, o UGC, ele vê o produto, ele assiste o curso, se ele gostar, ele traz aquele feedback positivo ou negativo para melhorias da marca. É a imagem dele, é o nome dele, é o arroba dele que está lá. Exato. Né? Quando você fala de produto, e eu gostei dessa colocação que você fez, eu sou o UGC, né? Tem um significado disso? Usuário... Usuário... tem uma tradução da sigla. É conteúdo criado pelo usuário. Legal, ótimo. Em resumo, é isso. Conteúdo... Então, isso é muito bacana porque isso realmente influencia a decisão de compra. Sim. 100%. Aquilo que você me Cara, falou, a sua esposa, ela compra quando ela vê a avaliação. E hoje, a maior parte das E pessoas ela me ali... ensinou isso, tá? Porque assim, no começo, como eu falei, Mercado Livre, para mim, consumidor mais tradicional, é prático. Comprei, não gostei, devolvi. Comprei, não achei bom, devolvi. E assim, não sei o quanto vocês compram ou já utilizaram esse serviço do Mercado Livre. Muito. Sim. Cara, você devolve... Na hora que você postou no correio, o dinheiro já estornou o seu cartão de crédito. E olha, eu vou falar pra vocês, é só o começo. Porque eu vou usar agora, você compra pelo Instagram. Me surpreendi. Primeira pessoa que eu escuto falar que compra no Instagram. Não, eu compro. É porque eu não te falei do TikTok Shop ainda, mas Não, eu vou te induzir ao consumismo. O TikTok Shop, ele tá mais avançado. Não só o TikTok Shop, tá? Eu tô mencionando porque é uma área que eu trabalho muito. Hoje, tá tendo... Kawaii Shop, TikTok Shop, tudo shop, né? Hoje no YouTube tem, até mesmo no Mercado Livre,
tem aba ali. Se você for nos shorts do Mercado Livre, tem influencers ali postando vídeos do produto. Hoje tem. Hoje você que é o que eu te falei, as pessoas são contratadas para postar aqueles vídeos. E você sabe que eu percebo, eu faço uma leitura da transformação do mercado digital, né? Como usuário. Você é um profissional. Você também hoje é um profissional da área digital. Mas como usuário, eu percebi o seguinte: Mercado Livre, eu ia lá, postava lá essa caneca. Aí postava 4, 5 fotos dessa caneca. Agora já tá tendo vídeo. Sim. De alguém pegando, sabe? Mostrando, olha essa caneca, olha por dentro, olha não sei o quê. Eu fico com ela na mão, a temperatura não deixa transferir esse calor da mão para a água. Eu falei assim, tá mudando. O Mercado Livre está fazendo isso já. Você tem assim uma estrutura de venda digital, né? Vamos pensar principalmente nesse olhar mais do B2C, né? Voltado para o consumidor final. Pensar o cara aqui, eu tenho um e-commerce. Então, eu posso ter uma venda direta através da minha plataforma. Ela tem um determinado alcance, depende muito de investimento de mídia, vamos pensar dessa forma. Alternativa, marketplace. Aí você poderia ter o Mercado Livre ou qualquer outro, a Amazon e por aí vai. Né? Sim. Ali você tem reputação. Então, é por isso que, de certa forma, cria uma credibilidade pro anunciante, né? E uma segurança para o usuário, que você está entrando lá, fazendo a narrativa aqui, né? Você está entrando lá e falou assim, legal, o Mercado Livre falou que é confiável, que o cara já entregou não sei quantos produtos, leu os comentários, é satisfatório, você tem confiança em comprar. Legal. Teoricamente, no mercado, na loja, no e-commerce direto, você poderia ter o receio da compra sem um intermediário responsável sobre aquilo, né? Então, isso é naturalmente, já pegando ao longo dos anos, um certo contraste que existia um pouco nesse universo. O que você esperava aqui? Um acompanhamento de um reclame aqui, uma avaliação de Google Meu Negócio sobre a empresa. Você tinha um cenário. Beleza. Só que aí, você começa a ter essa expansão muito forte das redes sociais, das mídias digitais, e esse entendimento de que o usuário que compra é a testemunha viva de se aquilo deu certo ou deu errado. Legal. Né? E aí, se conecta justamente esse universo. De você falar assim, legal, vou comprar desse cara, vou comprar dessa marca. E vamos tirar um pouco, até vamos tirar os marketplaces dessa cena. Mas olha que bacana, fulano de tal comprou, funcionou. Ela recebeu, ela olhou, ela viu que é produto. Mas ela é uma pessoa comum, assim como eu, que está justamente trabalhando aquele produto, usando aquele produto, usufruindo daquele produto. É um testemunho real. Exato. Né? O exemplo, vou trazer um exemplo prático lá da Incandescente. A gente tem uma editora. Legal. Editora, cara, tem vários autores, lançamento de livro e tudo mais. A estratégia dela é, Vini, eu preciso desse trabalho com os influenciadores através de conteúdo gerado pelo usuário para falar que o livro é bacana, para me ajudar a dar uma escala no meu autor, nos livros do meu autor. Porque não adianta o autor chegar lá e falar, o livro é bom. Lógico que o livro é bom, você que escreveu. Eu, como editora, falar, o livro é bom, por isso que eu estou vendendo. Eu preciso do usuário falando que o livro é bom. Então, essa estratégia ela se conecta muito dentro desse universo. E avançou, tá? Se você está surpreendido porque é um vídeo criado por um usuário, agora imagina você rodando a tela do celular vendo uma live em tempo real de alguém falando do seu copo. E você pode perguntar nessa live, mostra pra mim aí como ele é por dentro. Mostra pra mim, sei lá, se ele esquenta mesmo. Vira pra mim e vê. Agora, você não sai, praticamente, você não precisa nem sair da sua casa. Você vai ali no TikTok Shop, vai na live o tempo todo. Se você for agora e pesquisa, sei lá, produto para cabelo, alguém tá falando daquele produto em tempo real. Eu acho que... Eu até brinco, né? Eu até falei aqui no início. Se hoje você tem um celular e uma internet, você não fica mais desempregado. Não fica, não tem como. O TikTok tá investindo bilhões no Brasil. Containers e containers estão vindo aqui pro Brasil. E a era da live shop, inclusive, é um dos motivos para existir essa escola. Que até 2027, o mercado ele vai movimentar assim, bilhões de dólares no Brasil. Então, tem um exemplo legal disso daí. Acho que assim, uns 2 anos atrás, até para quem não conhece ali e tal, a gente tem, né, o pessoal Atlantic Hub. Atlantic Hub é um braço dentro do nosso grupo, vamos dizer assim, que trabalha a internacionalização de empresas para a Europa a partir de Portugal. A gente já mencionou eles em alguns programas recentemente. Sim. E anualmente eles fazem um programa para identificar algumas startups que faz sentido eles justamente movimentarem de levar essa empresa para Portugal. E a que ganhou, se não me engano, foi em 2024, chama Mimo Live Shopping. Legal. É justamente essa estrutura de plataforma para que
as marcas possam fazer é o live commerce, né? Fazer a live fazendo a venda durante a live. E é bacana porque no Brasil era relativamente recente, ainda é bastante, um mercado com muita possibilidade de expansão. Só que quando você vê esse mercado na China, é ridiculamente absurdo. Você vê a pessoa aqui demonstrando o produto, e quando você olha o bastidor, você tem 100 celulares filmando ela e transmitindo aquilo em multicanais. Realmente viralizou até essa cena, né? Teve um rapaz que ele vendeu 1 bilhão em um dia. Através do live. Através da live, exato. E assim, dá pra ganhar muito dinheiro. Tanto que nem... Agora, assim, eu vou falar isso, claro. E o Vini, por exemplo, nós temos empresas no mercado que são... tem um outro comportamento. Isso não serve também para qualquer produto, qualquer tipo de serviço. Olha, eu tenho uma informação que... Não sei, eu gostei da sua pergunta, porque a gente fala aqui sobre live e tal, não é só... eu recebi até, inclusive, da minha amiga ali, ela me contou que agora, dentro do TikTok Shop, vai abrir uma modalidade para poder vender e-book, infoproduto. Isso é muito bom, porque você pode fazer live do seu próprio produto, da sua própria mentoria. Isso é maravilhoso, assim, que tá vindo, e tá vindo muito forte. Você entende que se vocês não se atualizar agora, daqui 2027 vai estar todo mundo tipo, uau. Ô, Kathleen, eu quero uma opinião tua. A gente tá bem avançado aqui no tempo também. Ó, é um assunto gostoso, passou né? Que nem uma live. Não, foi ótimo. É um assunto muito gostoso. Mais rápido que um Reels. Agora... Esses 70 anos que ela tem aí de vida, né? 70 anos de vida, né? Só de shopping Shopping são 8, 12 de... Trabalhou no Mapping. Trabalhou no Mapping. Mesbla, né? Ela não sabe nem o que é isso. Não, mas, o que eu queria que você comentasse. O case da CIMED. Boa. Só pra gente ancorar um pouco essa visão. Tem cliente CIMED, cliente TOTUS, usa toda a solução. Cara, a CIMED, eu até um abraço pro Eric Shibata, né? Que é a cabeça por trás ali da CIMED. Eu vou contar uma coisa pra vocês que vocês não devem saber. Vocês sabem que agora tem a Carmed, que veio bem forte aí pra geração Z, né? Que a geração Z a gente tem aprendendo a se comunicar agora, porque é os nossos clientes. Aí, né? Exato. Agora eu vou te falar, a CIMED, quando uma criança ela vai na farmácia com a avó, alguém mais antigo, e a avó tá na dúvida de algum produto, quando ela vê ali a tarja amarela escrito CIMED, vó, é da Carmed! Leva a vó, é bom, é da Carmed. Então, o marketing da CIMED é agressivo ao extremo, e eu amo, porque eles já estão desenvolvendo remédio, produto. Então, quando você vai comprar um remédio, você tá na dúvida se compra da marca X ou da marca Y, você vê a tarja amarela escrito CIMED, você vai se... Eu vou até aproveitar e falar dessa collab, porque os dois são clientes TOTUS. Boa. Né? Legal. Fini, cliente TOTUS, CIMED, cliente TOTUS. Fizeram uma collab. Produto é um sucesso. Sim. Produtos são um sucesso. É uma linha de produto que vai de cosméticos, de pasta de dente. Meu filho, eu tenho um filhinho também de 8 anos. Não, é pasta de dente com o gosto da Fini. Você vai ver lá. Exatamente. E aí, quando você vai na farmácia ou vai em algum mercado e você precisa comprar alguma coisa, você lembra do seu filho, porque você vê a CIMED ali. Sim, então, claro. a CIMED ela já está trabalhando agora. E uma das coisas que a CIMED fez agora foi contratar o Toguro como publicitário. Sim. E eu achei o máximo aquilo, porque o cara tá no auge, né? O sabor publicitário. Então, assim, quando eles contrataram, eu falei, cara, eles têm um marketing surreal. E sim, eles já estão dentro da atualidade. Eles já trouxeram... Vou te dar um exemplo, sem a gente entrar tanto no cunho político. Mas o nosso diretor de arte aqui, o Mauro, ele falou assim, eu falei, Mauro, o que você vai fazer no feriado? Ele falou, cara, meu filho quer ir pra Sorocaba. Mas o que seu filho quer ir pra Sorocaba? Porque aí, na coxinha da Padaria Real, que a Padaria Real é muito conhecida lá em Sorocaba e tal, quer comer... Vini, eu nem sabia que tinha essa padaria lá. Mas o que seu filho quer ir lá? Ele segue o prefeito fala que Sorocaba é a melhor cidade. Ele quer ir lá conhecer Sorocaba, cara. Cara, é engraçado. Ele foi pra Sorocaba porque o filho dele via... Agora me fugiu o nome do prefeito lá. É o Manga. O Manga. Via o prefeito falando da cidade, vendendo a cidade. Ele falou, pai, eu quero ir lá conhecer Sorocaba. Eu sou fã de carteirinha do Rodrigo, né? Do Rodrigo Manga, não conheço, mas sou fã. Porque toda vez que eu escuto a palavra Sorocaba, a minha cabeça fica, vem morar em Sorocaba. E o coraçãozinho, ele criou... Porque assim, hoje, se você não visse ele na internet o que ele tá fazendo, as pessoas de Sorocaba talvez não teriam votado nele. Então, quando ele foi pra internet, quando ele deu as caras, ele ganhou a visibilidade. Merecido. Eu acho que para qualquer ramo, não é pra prefeitura, não é pra qualquer ramo. A partir do momento que você começa a dar as caras, mostrar que você domina o assunto, o produto, já era. Tem um conceito que é muito estudado pelas grandes marcas e tal, é que é você ser o maior comprador de mídia do teu setor.
Se você for o maior comprador de mídia do teu segmento, você muito provavelmente vai ter um destaque muito superior ao seu concorrente. Porque você fica tão visível, tão na boca da tua audiência, que você sufoca o teu concorrente direto. Então, quando você pega assim, e aí não precisamos ficar só em mídia paga, né? Sim. Mas quando você pega essa ação da CIMED, quando você pega essa ação com influenciador, com conteúdo, apoiado de forma, né, numa visão multicanal, você automaticamente está sufocando a tua marca concorrente, porque você é o maior investidor de mídia naquele departamento. Então, é uma estratégia muito relevante para quem tem esse potencial. Então, tem esse potencial, né? Tem que ter também disponibilidade de querer mudar. Disposição. A palavra certa é disposição de querer mudar. Aí eu até gostei do que você falou, né? Não é todo mundo que está disposto a ir para a internet. Não é todo mundo e é difícil. É difícil, não é fácil. Eu quero agradecer duas pessoas. Eu quero agradecer a minha esposa, que me ajudou muito nesse desenvolvimento, sempre me apoiou. Essa questão do podcast também, Safira, beijo. Coreana. Sou casado com uma coreana, então são experiências diferentes em relação à cultura. Mas assim... E a Janaína Reis, do Pode Não Deve, do Pode da Pele, programa incrível, que agora também está me ajudando nessa posicionamento. Então, são duas pessoas que me ajudaram muito nesse processo. A criação do podcast, que eu tenho uma alegria de ter você junto comigo, cara, eu conversava com ela há muito tempo atrás, com a Safira, e ela falou, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Quando eu comentei, tem um cara que topou o projeto junto comigo. Tem um maluco aí não faz terapia. Né? Não faz terapia, mas eu faço terapia para aguentar ele. E, cara, está sendo muito legal, porque, assim, não é só uma questão de de você se visibilizar, se expor. Também o seguinte, é muita troca. Muita troca. Demais. Você pensa que você está vindo aqui aprender alguma coisa? Não, você está ensinando um monte de coisa para nós. Eu gosto de escutar isso, até agradeço, porque hoje é o meu trabalho. Então, eu hoje atendo a recreação, que toca aos finais de semana, mas hoje eu sou aquela pessoa que o empresário não dá conta do Instagram. Eu falo, deixa que eu cuido pra você. Eu tô por dentro das trends, tô por dentro da tendência. Eu tive aula, né, com Kawaii, aula com TikTok Shop, com TikTok. Então, como eu estava sempre antenada ao mercado, falei, cara, vai vender, deixa que eu cuido do teu Instagram, porque eu domino agora, né? Eu já tô entendendo sobre o mercado, então vai fazer teu trabalho, só entrega as mídias e eu organizo o seu perfil. Então, eu vi nisso o motivo de eu ter ficado doente para parar a recreação um pouquinho, né? De deixar só para administrar e ir mais pro lado digital, porque não tem outro caminho. Vai crescer e você queira ou não. Se você começar agora, tá ótimo, mas se você não começar agora, você vai lembrar de mim lá atrás, falando, ela falou para começar no digital agora. Super Sidney. Curtiu essa aula? Curti muito e eu acho que eu tô só na primeira página do... Vamos brincar que você começou com o nosso podcast, você começou com o seu Instagram fechado. É verdade, tá aberto agora. Aí, tá vendo? Nossa. Tá aberto ainda. Eu comecei. Mas que ele já abriu. Você sabe que assim, faz parte tomei de um muita processo bronca. de evolução mesmo. Que crime! Não é, mas assim, você imagina o seguinte, você... super jovem, né? Só pra você ter ideia, eu tenho um filho que vai fazer 30 anos agora, então você teria idade para ser minha filha. Eu tenho conceitos que você fala, não, mas o meu Instagram era meu, pessoal, tinha foto lá do... Eu tive que você beijando o cachorro. Não, esse é outro episódio. Não, esse é outro episódio. Mas eu vou te trazer uma reflexão maior ainda, tá? Por favor. Quem é o seu cliente de amanhã? É a geração de agora? É claro. Então, se você não aprender é de amanhã, agora... é de hoje. É a geração de hoje. Né? De hoje. Se você não entrar no sabor... Grande parte... Se você não estar por dentro das trends da tendência, o seu cliente não vai te comprar. Você tem que aprender a linguagem agora, porque lá no futuro aquela pessoa vai começar a ser seu cliente. Grande parte dos meus clientes hoje em dia, já uma fatia de 30% ou 40%, são pessoas... que decidem muito mais jovem do que eu já. Exato. Você entendeu? Sim. São poucos os meus clientes que são 50 a mais. A grande maioria é 30 a mais, 40 a mais. Um ponto importante, por mais que esse público hoje possa até não ser o público decisor, ele é um público altamente influenciador. Totalmente. Porque o pai, vamos só fazer uma ilustração. O pai é o dono do negócio. Ele tem que fazer um movimento. E aí, filho, o que você acha? Pai, aqui, assim, assim, assim. Ah, mas pai... Não acredito, não recomendo. Para mim, não é por ali. Por mais que ele não seja o tomador de decisão, ele é um influenciador. Sim. E o tomador de decisão, você sabe muito bem disso, Sim. Ele tem que levar em conta a opinião daqueles que influenciam. Porque o desdobramento daquilo, muitas vezes, é tocado pelos outros. Não é dele. Então, se ele caneta uma coisa que todo mundo foi contra, ele automaticamente tem que comprar aquela ideia sozinho. Então, ele tem que levar em conta a opinião dos influenciadores.
E esses influenciadores hoje, com certeza, já fazem parte dessa nova geração. Mas olha, tô impressionada, tô feliz que você abriu o seu Instagram, tá até... Olha, até família! Obrigado. Parabéns. Eu vou só resumir, né? Esse Só final tá faltando de semana... seguidor agora. Ah, vai chegar. Mas não inventa de Pode me deixar. comprar seguidor. Não queria. Não, Por crime, favor, não existe tá? isso. Olha, fico feliz, sim, que você abriu seu E Instagram. tem mercado? Mas existe, né? Não mercado... se interessa, não existe. Não tem, né, gente? Não tem. Não tem. O que eu tenho pra te falar? Eu Só fui na esse Deep final de Web. semana. Esse final de semana eu fui cobrir um evento no Rio de Janeiro. Ninguém levou cartãozinho. Passa seu arroba. Agora, me pense, se alguém fala assim, me passa teu arroba, Sidney. Vai ver lá, tipo... Não, eu já fiz... Não, vou te falar uma coisa. Você tá entendendo? Tipo assim, eu já não é- participei de programas de televisão, de rádio, né? O Vini já fez programa comigo de rádio também. Cara, e eu saía de lá, os caras me marcavam, só que não aparecia pra mim, não aparecia pra ninguém. Porque tava fechado. E o Instagram fechado, ele traz também ali uma comunicação de que você é uma pessoa inacessível, uma pessoa privada. Então, quando Old você, school tipo, ali, se ó. fecha, dá aquela sensação pra quem, tipo, nossa, ele é todo... School é o famoso velho, Ele tá né? escondendo algo. Tá bom, mas pelo menos ele é um low profile, vai. Low profile. Pô, Não, mas ali. mesmo que seja uma foto, sei lá, com café, um livro Deus Pai, né? Café com Deus Pai. Vá pra internet, mas vá. É isso aí, Fechou. muito legal. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso episódio. Vamos ter aqui todas as redes, os meios de contato para você falar com a Kathleen. E tá aí o incentivo. Para você que é empresário, empreendedor, que tá com a tua rede social fechada, ou mesmo que esteja aberta, mas zero movimentada, cara, tá na hora de você começar a fazer um pouquinho o seu papel. Um ponto de vista muito importante que eu acredito que fica aí como uma recomendação. E que é até, de certa forma, um certo desespero do empresário. Fala, cara, mas eu não sei se eu vou no TikTok, se eu vou no Instagram, se eu vou no LinkedIn, se eu faço YouTube. Eu gosto muito da visão multicanal. Você estar no LinkedIn, você estar no YouTube, você estar no Instagram. Mas é melhor uma rede social bem trabalhada, com autoridade... Do que 10 mal do feita. que 10 mal feita. Ou que não Exatamente. feito nada, né? Exatamente. Então, comece, coloca para rodar. Se você é uma pessoa mais discreta, vai para um LinkedIn, trabalhe um Twitter. Se você é um cara mais de vídeo, você pode ter um canal no YouTube, você pode fazer os vídeos mais curtos, tem um perfil mais voltado para o Instagram, um perfil mais voltado para o TikTok, mas encontra a rede social que você mais se identifica e vai. E aproveita e entra realmente, mostra a tua cara, né? Porque as pessoas compram primeiro a pessoa, compram primeiro o CPF, para depois comprar Sempre o Isso, CNPJ. isso né? é histórico, tá? Exato. Isso não é de agora do digital, não. Isso é desde o analógico Com lá atrás. certeza, com certeza. Keren, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la. Que alegria, tá bom? Obrigado pela aula. Nos E vemos no próximo. é isso aí. Não pode, Eu não? quem agradeço, Opa. deve. Gostei. Ótimo. Hoje é ela que vai falar. Hoje ela que vai fechar. Então vamos lá. Termina a sua conclusão. Então tá, vamos lá. Pode ou não aparecer na internet? Deve. Valeu, pessoal. Até a próxima.